Uma mendiga ajuda uma criança sem saber que ele é filho de um grande milionário. Ao ver aquela cena, o homem toma uma atitude que mudaria sua vida para sempre. Lívia estava sentada no canto da calçada, encostada num poste meio torto, com o cabelo preso num coque bagunçado e as roupas sujas de quem dorme na rua há dias. O sol batia forte naquele início de tarde, mas ela já tinha aprendido a ignorar o calor, a fome e até a vergonha. Estava ali como sempre, tentando não chamar atenção demais, mas atenta ao movimento das pessoas. Tinha uma garrafinha de plástico cortada ao meio, para juntar umas moedas e 2 latinhas já amassadas do lado. De vez em quando, alguém passava e fingia que ela não existia, e ela fingia que não se importava. Já fazia tanto tempo que vivia daquele jeito que parou de contar os dias. Um pouco mais à frente, um menino de uns 6 anos vinha correndo pela calçada. Ele era pequeno, magrinho, vestia uma camisa polo azul clara e um short bege. Os tênis pareciam novos. Ele corria animado, mas tropeçou no próprio cadarço e caiu de joelhos no chão. Foi uma queda boba, mas para uma criança daquela idade, parecia o fim do mundo. Ele ficou sentado no chão com a mão ralando o joelho e os olhos enchendo d'água. Começou a chorar, mas sem gritar, daquele jeito contido de quem tá assustado e não sabe se vai levar bronca ou colo. Lívia viu tudo de onde estava. Ficou olhando por alguns segundos, sem saber se podia se meter. Mas ninguém veio ajudar o menino. As pessoas só passavam por ele, como se fosse um cachorro perdido. Ela olhou para os lados, deixou as latinhas no canto, levantou e foi até ele. O menino soluçava baixo. Ela se agachou devagar, sem fazer movimento brusco. Ei, tá tudo bem? Deixa eu ver esse joelho aí. O menino olhou para ela com o rosto molhado e a cara assustada. Ele não falou nada. Só mostrou o joelho ralado. Era só um arranhão. Lívia tirou do bolso um lencinho de papel já meio amarrotado e limpou com cuidado, soprando de leve. Não era a primeira vez que ela fazia aquilo. Já tinha cuidado de outras crianças quando morava num abrigo, antes de cair na rua de vez. Ela limpou o joelho devagar, com uma calma que parecia não combinar com a vida dura que levava. Você caiu por causa do tênis, né? Olha aqui, o cadarço tá solto. Quer que eu amarre pra você? O menino balançou a cabeça afirmando, ainda com o rosto triste. Ela se ajoelhou, puxou o tênis pra perto e começou a fazer o laço. Era um tênis bonitão, branco com detalhes vermelhos. Enquanto amarrava, percebeu que o menino tremia um pouco. Talvez de medo, talvez de susto, talvez por estar falando com uma estranha. Mas ele ficou ali, quieto, olhando para ela com uma carinha que misturava curiosidade e alívio. Pronto. Tá amarrado. Quer levantar? Ele deu a mão para ela, que segurou com firmeza. Ajudou o menino a ficar de pé e deu uma batidinha de leve na roupa dele, tirando o pó. Tudo certo agora, mas tem que tomar cuidado quando correr, viu? Ele deu um sorriso tímido, sem mostrar os dentes, ainda meio envergonhado. Foi quando ela ouviu uma voz vindo de trás. Caio, você tá bem? Era um homem, alto, cabelo escuro, roupa social. Corria em direção ao menino, com o rosto preocupado. Ele chegou perto e se abaixou para olhar o filho, sem nem perceber Lívia de primeira. Tá tudo bem, pai. Eu só caí. Ela me ajudou. O homem olhou para ela pela primeira vez, e os olhos dos dois se encontraram. Foi só um segundo. Mas o jeito que ele olhou não foi igual ao dos outros adultos. Não foi com pena, nem com nojo. Foi diferente. Um olhar direto, sincero, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Ele se levantou, ainda meio ofegante, e disse um obrigado meio baixo, meio desconcertado. Lívia só fez que sim com a cabeça e começou a se afastar. Já estava acostumada com gente que não sabia como agir perto dela. Voltou para o seu canto, pegou as latinhas e se sentou de novo. Tentou ignorar o fato de que o coração estava acelerado. Nem sabia direito por quê. Não era a primeira vez que ajudava alguém.
Mas aquele menino e aquele homem tinha alguma coisa ali que ela não conseguia explicar. Do outro lado da rua, Eduardo olhava para ela com o filho nos braços. A imagem daquela mulher, sentada no chão, com a expressão cansada, mas os olhos atentos, não saía da cabeça dele. Ela tinha feito mais do que ele próprio conseguiu fazer em poucos segundos. Não pediu nada em troca. Só foi lá e ajudou. O menino já estava mais calmo. Já não chorava mais. Estava olhando para trás, tentando ver onde a moça tinha ido. Eduardo segurou firme na mão dele e continuou andando, mas com o pensamento preso naquela calçada, naquela mulher, naquele gesto. Na cabeça de Lívia, o momento já era passado. Outro menino podia cair amanhã, ou depois, e ela talvez estivesse ali de novo. Talvez não. Aquela vida não dava muita garantia de nada. Ela olhou para frente, onde as pessoas seguiam apressadas, os carros buzinavam e o sol não dava trégua. Pegou a garrafinha cortada e mexeu nas moedinhas. Não dava nem para um pão. Mas tudo bem. Pelo menos naquele dia, ela sentiu que ainda era gente. Eduardo não era de se apegar a momentos. Sempre teve uma cabeça prática, ainda mais depois que perdeu a esposa. Mas daquela vez foi diferente. A imagem daquela mulher ajoelhada, amarrando o tênis do filho dele na calçada, não saía da memória. Era como se o rosto dela tivesse grudado ali dentro, toda vez que ele fechava os olhos. A expressão cansada, os cabelos bagunçados, mas o jeito calmo, quase leve, com que tratou o Caio. Era estranho pensar que alguém com tão pouco pudesse oferecer tanto assim, só com um gesto. No dia seguinte, depois de deixar o filho na escola, ele passou no mesmo quarteirão. Desceu do carro e ficou andando devagar, fingindo olhar as vitrines, mas os olhos procurando por ela. Não viu ninguém. Voltou para o carro. Ficou ali parado uns minutos. A verdade é que nem sabia o nome dela, só sabia que precisava vê-la de novo. Naquela tarde, quando foi buscar Caio, o menino perguntou da moça: "Pai, será que ela tá bem?" Eduardo respondeu que não sabia, mas sentiu um aperto. Não queria dizer aquilo, mas também não queria criar esperança onde talvez não tivesse nada. O garoto ficou quieto o caminho todo, olhando pela janela do carro. 2 dias depois, Caio insistiu para voltarem lá. Eduardo fez que sim com a cabeça, sem dizer muito. Parou o carro a uma quadra de onde tinham se encontrado com ela. Os dois desceram e começaram a caminhar. O menino puxava o pai pela mão, olhando em todas as direções. De repente, ele apontou para frente. Ali, perto da padaria, agachada perto de uma lixeira, estava ela. Juntava latinhas com uma sacola rasgada e uma garrafinha velha na mão. Tava com a mesma roupa, mas agora usava um boné grande demais, que quase cobria o rosto. Caio correu até ela, sorrindo. "Oi, moça. Lembra de mim? Eu sou o menino do cadarço." Ela se virou surpresa, com um sorrisinho sem jeito, como se não soubesse o que fazer. "Claro que lembro." "E você tá correndo de novo? Vai cair outra vez, hein?" O menino riu e mostrou o tênis, todo amarrado. "Olha, aprendi." Eduardo chegou logo atrás, com as mãos nos bolsos. Ela ficou de pé devagar, ajeitando o boné. "Oi," ele falou, meio sem jeito. Ela olhou nos olhos dele por um segundo, depois baixou o olhar. "Oi. Tudo bem." Só isso. Nenhum dos dois sabia direito como agir. Ele respirou fundo. "Você quer tomar um lanche com a gente? A gente vai ali na padaria. Tá calor, né?" Ela hesitou. Olhou para o menino, depois para a sacola com latinhas. Pensou em recusar. Mas Caio sorriu tão aberto, com os olhos brilhando, que foi difícil dizer não. "Tá bom. Só um pouquinho." Entraram, os 3 na padaria. Era simples, mas limpa e bem iluminada. Eduardo pediu 3 pães na chapa e 3 sucos. Ela agradeceu e ficou comendo devagar, sem olhar muito para ninguém. Sentia todo mundo ali dentro encarando. Não estava acostumada a estar num lugar assim, sentada à mesa com um pai e um filho sorrindo para ela. Caio falava sem parar. Contava da escola, da professora,
do desenho preferido. Eduardo olhava para ela de vez em quando, tentando entender mais sobre quem era aquela mulher que surgiu do nada e tinha feito tanta diferença em tão pouco tempo. E você, mora por aqui? Ela engoliu seco, limpou a boca com o guardanapo. Não. Quer dizer, eu fico por aqui às vezes. Mas moro na rua mesmo. Eduardo se encostou na cadeira. O silêncio foi pesado por alguns segundos. Ele não sabia o que responder. Não queria parecer com pena, nem com julgamento. E ela percebeu isso. Eu sei que assusta. Mas é o que tem pra hoje, né? O jeito é tentar sobreviver. Ele balançou a cabeça, ainda sem palavras. Depois do lanche, saíram os três e ficaram parados na calçada. Eduardo ficou olhando pra ela, pensando se devia ou não dizer o que estava na cabeça. Acabou falando. Olha, se você quiser, tem um quartinho na casa onde a gente mora. Era da minha sogra, antes dela se mudar. Tá vazio. Você pode dormir lá, só por hoje se quiser. Com banheiro, cama. Não é nada demais, mas melhor do que ficar por aqui. Ela ficou parada, sem reagir. Tava desconfiada, óbvio. Gente oferecendo coisa do nada era mais comum do que parecia, e nem sempre com boas intenções. Mas o jeito que ele falava, não tinha pressa, não tinha pressão. Caio também ficou olhando, esperando a resposta com a mão apertada na dela. Ela respirou fundo. Tá, mas só por uma noite. Amanhã eu vou embora. Eduardo sorriu, como se tivesse ganhado alguma coisa. Tudo bem. Uma noite. No caminho até o carro, ela foi calada. Tinha medo, mas também curiosidade. Não sabia o que esperar. Quando chegaram, ela hesitou antes de entrar, mas Caio segurou sua mão e puxou com força. Vem, moça. Você vai gostar de lá. Tem até travesseiro fofinho. No carro, o silêncio ficou mais leve. Ela olhava pela janela, tentando esconder o quanto estava assustada. Ao mesmo tempo, uma parte dela estava torcendo para que aquela noite demorasse para acabar. Lívia acordou assustada. Não reconhecia o teto claro, nem o cheiro de lençol limpo. Por alguns segundos, pensou que estava sonhando. Piscou devagar, sentou na cama e olhou ao redor. O quarto era pequeno, mas arrumado. Tinha uma janela com cortina azul clara e uma mesinha com abajur. Do lado, uma porta que levava ao banheiro. Ela se levantou devagar, com medo de quebrar alguma coisa só de encostar. Na rua, ela não tinha o costume de se mexer muito quando dormia, porque qualquer passo em falso podia significar perder o pouco que tinha. Mas ali, naquele lugar silencioso, ela dormiu sem perceber a hora. Ouviu barulho de panelas vindo de fora. Espiou pela fresta da porta e viu Caio na cozinha, sentado no balcão, com um copo de suco na mão. Eduardo estava em pé, mexendo alguma coisa na frigideira. O cheiro era bom, tão bom que o estômago de Lívia fez um barulho alto. Ela tentou voltar para o quarto envergonhada, mas foi tarde demais. Bom dia, disse Caio sorrindo. Oi, moça. A gente fez ovo mexido. Você quer? Ela ficou parada na porta meio sem saber se podia ou não aceitar. Eduardo virou e deu um sorriso rápido. Entra. Tem café fresco. Você gosta com açúcar ou puro? Lívia entrou devagar, se sentou na pontinha da cadeira. Disse que podia ser com açúcar, mas pouco. Tava desconcertada. Nunca tinha tomado café, da manhã numa cozinha limpa, ao lado de um pai e um filho, com alguém preparando comida para ela sem esperar nada em troca. Aquilo era novo. Quase desconfortável. Enquanto comiam, Eduardo tentava puxar assunto. Falava do calor que estava fazendo, da previsão de chuva para a semana e de uma obra na rua de trás que não acabava nunca. Lívia respondia com frases curtas, sem saber se era certo se abrir tanto. Só quando Caio começou a contar uma história engraçada da escola que ela riu de verdade. Um riso leve, meio surpreso, como se tivesse esquecido que ainda sabia rir assim. Depois do café, ela agradeceu e disse que já ia pegar as coisas e ir embora.
Eduardo limpava a mesa e respondeu com calma. Você não precisa ir agora. Fica mais um pouco. Tá quase na hora do almoço. A gente pode almoçar junto. Caio já puxava a cadeira do lado dele. Fica, vai. Ela hesitou. O que ela estava fazendo? Era para já estar longe dali, voltando para a rua, para a rotina de sempre. Mas aquele clima tranquilo, aquele menino tão espontâneo, aquele homem que não olhava com julgamento, tudo isso mexia com ela. Ficou. Enquanto Eduardo preparava o almoço, Lívia ajudou cortando tomate e alface. Ele mostrou onde ficava cada coisa, e ela foi pegando rápido. Não era novidade para ela mexer na cozinha. Quando morava num abrigo, costumava ajudar nas refeições. Tinha boa mão para tempero, e até gostava de cozinhar, se tivesse oportunidade. Fizeram arroz, feijão, salada e frango grelhado. Nada demais, mas para ela era um banquete. Sentaram à mesa e comeram em silêncio no começo, mas logo a conversa voltou a rolar. Caio perguntava tudo. Queria saber onde ela morava antes, se ela já teve cachorro, se sabia andar de bicicleta. Ela respondia com calma. Às vezes desviava de uma pergunta ou outra, mas sempre sorrindo. Depois do almoço, enquanto Caio brincava na sala com uns bloquinhos coloridos, Eduardo ficou lavando a louça. Lívia se ofereceu para ajudar e ele aceitou. Os dois ficaram ali, lado a lado, lavando e enxugando. Era uma cena comum, doméstica, mas para eles parecia algo quase íntimo. Ele olhou para ela e disse baixinho, quase como quem fala para si mesmo: "Você é diferente do que eu imaginava." Ela olhou de volta, desconfiada. "Diferente como? Não sei explicar. Mas você tem uma calma, uma força. Dá para ver nos olhos." Ela ficou quieta. Não sabia como responder aquilo. Era estranho ouvir algo assim, depois de tanto tempo sendo ignorada. Quando terminaram, ele a chamou para sentar de novo. Tinha algo na cara dele que parecia sério. "Lívia, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo e que deve parecer estranho, mas eu queria te fazer uma proposta." Ela arregalou os olhos. "Eu não tenho intenção nenhuma escondida, pode ficar tranquila. Mas eu queria te convidar para ficar mais uns dias aqui. Pode continuar no quarto de hóspedes. Pode sair se quiser. Pode ficar à vontade. Só acho que seria bom para Caio. E, bom, para mim também. A casa anda meio vazia desde que minha esposa se foi." Ela engoliu seco. Não esperava por isso. Não sabia nem como reagir. Ficou olhando para o chão, sentindo o coração bater mais forte. Não queria se apegar à ideia de que aquilo podia ser real. Era só um convite, ela sabia. Mas era um convite para uma vida que ela não se via mais dentro. "Eu não quero ser um peso." Ela falou, meio baixo. "Você não é," Eduardo respondeu na hora. "Nem um pouco. Você ajudou meu filho quando ninguém mais fez nada. E eu vi isso. E agora, a gente quer retribuir." "Só isso, Lívia." Pensou por um tempo. Olhou para o corredor, ouviu o riso de Caio, aquele barulhinho gostoso de criança feliz. A sensação de estar ali era boa, mas também assustava. "Tá bom, mais uns dias. Mas se eu sentir que tô incomodando, eu vou embora." Eduardo assentiu. Combinado. Naquele fim de tarde, ela foi até o quarto e deitou um pouco. Fechou os olhos e sentiu o colchão macio, o lençol cheirando a sabão. Não sabia até quando aquilo ia durar. Mas por enquanto, só por enquanto, ela deixou o medo de lado e tentou aproveitar aquele pedaço de paz. A casa estava em silêncio. Era noite, e a cidade lá fora fazia barulho com os carros passando. Cachorro, latindo de longe e um ou outro vizinho fechando o portão. Mas ali dentro, era como se o mundo tivesse desligado. Lívia estava deitada, olhando para o teto branco, coberta até o peito com um edredom macio que cheirava a sabão e sol. Era estranho estar ali. Estranho de um jeito bom e esquisito ao mesmo tempo. Ela respirava devagar, tentando acreditar que aquilo tudo era real. Uma cama só para ela, um banheiro limpinho, uma porta que ela podia trancar se quisesse. Paz. Aquela paz que ela nem lembrava mais como era.
Durante o dia, ela tentou não se deixar levar. Repetia para si mesma que era só uma ajuda, só uns dias, e que logo ia ter que voltar para a rua. Mas agora, deitada naquele colchão, com o travesseiro afundando devagar sob a cabeça, era difícil não se imaginar ficando. O corpo dela parecia relaxar pela primeira vez em meses. Cada músculo que estava sempre tenso, pronto para fugir ou se defender, agora começava a soltar. Mas a cabeça ainda não desligava. Virou para o lado e puxou o edredom até o queixo. Na rua, dormir era sempre um risco. Mesmo cansada, ela nunca dormia de verdade. Um barulho bastava para acordar. Estava sempre com um olho aberto, vigiando o pouco que tinha. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia fechar os 2 olhos, mas demorou. A mente voltava o tempo todo para as últimas horas. O almoço com Eduardo e Caio, o sorriso do menino, o jeito respeitoso do pai dele, a proposta de ficar ali mais um pouco. Tudo tão simples e, ao mesmo tempo, tão diferente de tudo que ela já viveu. Aos poucos, o sono venceu. Ela apagou sem perceber. E sonhou. Não era pesadelo, mas também não era sonho bom. Era uma mistura. Viu a mãe chorando na rodoviária, o pai discutindo com alguém na calçada, os policiais batendo à porta do antigo apartamento. Imagens soltas, vozes que vinham e iam. Depois, de repente, estava de volta na rua, cercada de gente estranha, ouvindo gritos, correndo. Acordou de repente, com o peito subindo e descendo rápido. Olhou em volta, confusa. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. A luz do poste entrava pela fresta da cortina. Ela encostou a mão no colchão, como se precisasse sentir de novo, que era de verdade. Se levantou devagar, os pés no chão frio. Atravessou o quarto, abriu a porta e foi andando pelo corredor escuro. Quase não fazia barulho, de tão acostumada a andar sem ser notada. Chegou até a sala. Ia até a cozinha pegar um copo d'água, mas parou no meio do caminho ao ver uma luz fraquinha vinda do outro corredor. Seguiu até lá e viu uma porta entreaberta. Era o quarto de Caio. O menino estava sentado na beirada da cama, com os olhinhos marejados. Ao lado, um brinquedo caído no chão. Quando viu Lívia, abriu a boca para falar, mas ficou em silêncio. Ela se aproximou devagar e agachou. O que foi? Ele deu de ombros, limpou o nariz com a manga do pijama. Tive um sonho ruim. Ela entendeu na hora. Se sentou no chão perto dele e falou com calma. Quer me contar? Ele balançou a cabeça. Eu sonhei que você ia embora e nunca mais voltava. Ela sentiu o peito apertar. Deu um sorriso fraco. Eu tô aqui agora. E você tá bem. Ele encostou a cabeça no ombro dela e ficou assim por um tempo. Ela passou a mão no cabelo dele, devagar. Nunca tinha cuidado de uma criança daquele jeito, mas parecia natural. Depois de alguns minutos, ele voltou para a cama e se deitou. Ela ficou ali, sentada no chão, até ouvir a respiração dele ficar mais lenta. Esperou mais um pouco, levantou e voltou para o quarto. Deitou de novo. Agora estava diferente. O medo que tinha quando acordou do sonho foi embora. No lugar dele, ficou uma coisa estranha, uma vontade de cuidar daquele menino. Uma vontade de não decepcionar ele. Era isso. Aquela criança que ela nem conhecia direito já tinha virado parte do que ela queria proteger. Passou o resto da noite dormindo mais leve. Acordava de vez em quando, escutava os sons da casa, se ajeitava, mas sempre voltava a dormir. O dia seguinte chegaria rápido, ela sabia. E talvez com ele viessem novas perguntas, novas desconfianças, talvez até o fim daquela trégua. Lívia acordou com um cheiro de pão assando no ar. O quarto ainda estava meio escuro, mas dava para perceber que o dia já tinha começado. Espreguiçou devagar, ainda meio sem acreditar que tinha dormido 2 noites seguidas num lugar limpo, com travesseiro e coberta. Levantou e foi direto para o banheiro. Lavou o rosto, prendeu o cabelo e saiu, tentando não fazer barulho. Na cozinha, Eduardo estava de avental, passando manteiga num pão.
Caio já estava sentado, balançando as pernas, com um copo de leite quase cheio na frente. Quando viu Lívia, deu um sorriso largo. Bom dia, moça. Tá com fome? Ela deu um sorriso tímido. Tô. Um pouco. Eduardo virou com a bandeja na mão. Bom dia. Senta aí. Fiz pão com ovo hoje. Bem simples. Ela se sentou, meio sem jeito. Mesmo depois de tudo, ainda era estranho se sentir incluída. Tomaram café juntos, os três conversando de um jeito leve. Caio contava como a professora dele sempre trocava os nomes dos alunos e como ele sabia fazer careta melhor que qualquer um da sala. Eduardo ria das histórias, e Lívia se pegava rindo também, mesmo sem querer. Depois do café, ela perguntou se podia ajudar em alguma coisa. Eduardo disse que não precisava, mas ela insistiu. Acabou lavando a louça enquanto ele levava Caio até a escola. A água morna batendo nas mãos, o som da espuma estalando nos copos. Aquilo acalmava. Era bom fazer algo útil, mesmo que simples. Quando terminou, enxugou tudo e organizou os pratos na prateleira, como se fosse a casa dela. Quando Eduardo voltou, viu tudo limpo e ficou meio sem jeito. Você não precisava ter feito isso. Ela deu de ombros. Eu queria fazer. Ajuda a me distrair. Ele assentiu com a cabeça e ficou um tempo parado, como se estivesse tentando achar o que dizer. Quer sair um pouco? Dar uma volta? Ela franziu a testa. Sair pra onde? Ué, sei lá. Tomar um sorvete, ver uma feirinha de bairro. Hoje é sábado, tem uma ali perto. Não precisa ter medo. Só sair um pouco. Lívia pensou por um instante. Fazia tempo que não andava sem rumo, sem medo, sem olhar para trás toda hora. Aceitou. Foram a pé. A rua estava cheia, com barracas de frutas, cheiro de pastel no ar e música tocando num radinho de pilha. Eduardo comprou um caldo de cana e dividiu com ela. Andaram devagar, olhando as coisas. Ninguém ali sabia quem ela era. Ninguém julgava. Parecia que, por algumas horas, ela era só mais uma pessoa qualquer. Passaram por uma barraca de bijuterias e ela parou olhando um par de argolinhas simples. Coisa barata, mas bonitinha. Eduardo notou. Quer? Ela negou com a cabeça. Não, só achei bonito. Ele sorriu e comprou mesmo assim. Entregou para ela sem dizer nada. Lívia segurou o pacotinho e sentiu um calor estranho no peito. Não estava acostumada a ganhar nada, muito menos de alguém que não queria nada em troca. Na volta para casa, conversaram sobre coisas bobas. Ela contou que quando era criança queria ser professora, depois mudou para veterinária. Disse que adorava cachorros. Ele contou que já teve um cachorro que comia chinelo e dormia em cima do sofá escondido. Riram juntos. O silêncio entre eles já não era mais desconfortável. Era leve. Era bom. Chegando em casa, ela foi pro quarto descansar um pouco. Deitou e ficou olhando o teto, pensando no dia. Tava confusa. Não sabia exatamente o que estava sentindo, mas sabia que era diferente. Algo ali estava mudando, devagar. E isso dava medo, mas também dava esperança. Mais tarde, Caio chegou da casa da vizinha, onde tinha ido brincar. Quando viu Lívia no sofá, correu e se jogou do lado dela. Ela riu, quase perdendo o equilíbrio. Ele mostrou um desenho que tinha feito. Era ele, ela e o pai, segurando balões. Tinha até o cachorro que ele disse que ia ter um dia. Ela olhou aquilo e engoliu seco. Não falou nada. Só abraçou o menino com força. Eduardo ficou parado no corredor, olhando a cena. Tinha alguma coisa crescendo ali. Uma coisa bonita, mas também frágil. Ele sabia que não podia forçar nada, que tudo ia no tempo certo, mas era impossível ignorar a forma como ela olhava para o filho dele, e como o filho olhava para ela. E o jeito que o coração dele acelerava toda vez que ela sorria, mesmo que fosse só de leve. Naquela noite, os três jantaram juntos. Arroz, feijão, carne moída com batata e salada. Comida simples,
mas feita com cuidado. Lívia ajudou a temperar. Caio contou piadas ruins que ele aprendeu na escola. Eduardo fingiu que não ria, mas ria. Depois do jantar, viram TV na sala. Um desenho qualquer, que Caio escolheu, ela sentada no sofá com ele. E Eduardo do outro lado, quieto, só observando. Quando o menino dormiu, ela o levou no colo até o quarto. Ajeitou o lençol e deu um beijo na testa dele. Eduardo viu de longe e sentiu o peito apertar. Aquela mulher, que tinha aparecido do nada, estava, sem perceber, criando raízes dentro da casa deles. Naquele fim de noite, enquanto ela voltava para o quarto, Eduardo passou por ela no corredor. Os dois se olharam por um segundo. Um olhar demorado, silencioso. Não tinha nada de romântico ainda, nada de declarado. Mas tinha algo ali, uma conexão nascendo, simples, crua, verdadeira. Ela deu um boa noite baixinho. Ele respondeu com um sorriso calmo e foi dormir com o coração cheio de perguntas, mas também cheio de vontade de descobrir as respostas, aos poucos. Na segunda-feira de manhã, o dia começou mais agitado. Eduardo acordou cedo para levar Caio na escola e deixou o café pronto, antes de sair. Lívia acordou com o som do portão eletrônico abrindo, levantou rápido, arrumou a cama e foi para a cozinha, como já tinha virado costume. Ela se sentia útil ali. Limpava, lavava a louça, organizava as coisas sem ninguém mandar. Fazia porque queria, porque pela primeira vez em muito tempo sentia que pertencia a algum lugar, mesmo sem saber por quanto tempo. Enquanto limpava o balcão, ouviu a campainha tocar. Estranhou, já que Eduardo sempre avisava quando alguém vinha. Foi até a janela e viu uma mulher bem arrumada, com salto alto e uma bolsa que parecia cara. O cabelo liso, maquiagem no lugar, óculos escuros mesmo sem tanto sol. Ela não parecia com alguém comum do bairro. Parecia alguém que não estava ali para bater papo. Lívia ficou parada por alguns segundos, sem saber se atendia ou não. A mulher apertou a campainha de novo, impaciente. Lívia respirou fundo, abriu o portão e tentou parecer tranquila. A mulher tirou os óculos e olhou de cima a baixo com uma expressão seca. Você é a... empregada? Lívia se engasgou com a pergunta. Não, eu sou amiga do Eduardo. E você é? Viviane. Irmã dele. O clima ficou pesado na hora. Viviane entrou como se a casa fosse dela. Não esperou convite, não perguntou nada. Passou direto pela sala, tirou os óculos e se sentou no sofá, como quem já conhecia tudo. Lívia ficou em pé, meio sem saber se devia ficar ou sair. Onde ele tá? Saiu para levar o filho na escola. Já deve estar voltando. Viviane pegou o celular da bolsa e começou a digitar alguma coisa, sem dar mais atenção. Lívia saiu da sala e foi para a cozinha, com a cabeça cheia. Aquela mulher tinha um jeito duro, de quem manda e quer controlar tudo. E ficou claro, no primeiro olhar, que ela não tinha gostado nada de vê-la ali. Eduardo chegou uns 20 minutos depois. Quando entrou pela porta e viu a irmã sentada no sofá, franziu a testa. Viviane? Que surpresa! A irmã se levantou, deu um beijo no rosto dele rápido e apontou para a cozinha com a cabeça. Quem é? Eduardo respirou fundo. Essa é a Lívia. Ela tá morando aqui por uns dias. Depois te explico. Ela já me explicou. Disse que é sua amiga. Do nada? Você tá trazendo gente estranha pra dentro de casa, Eduardo? Ela não é gente estranha. Ela ajudou o Caio outro dia na rua. E a gente ficou próximo. É temporário. Viviane cruzou os braços. Temporário, né? Igual aquela sua fase de querer plantar tempero na varanda. Eduardo riu de leve, sem paciência. Não é a mesma coisa. Viviane não gostava de receber respostas atravessadas. Ela era do tipo que gostava de mandar, mesmo quando ninguém tinha dado esse cargo para ela. E com Eduardo, ela achava que ainda tinha esse poder. Desde que a esposa dele morreu, Viviane ficou mais presente,
tentando ajudar, mas também se metendo demais. Edu, você não conhece essa mulher. Ela pode ser qualquer coisa, pode estar armando alguma. Vai saber as intenções dela. Lívia ouviu tudo da cozinha. Ficou ali parada, com a esponja na mão e a garganta seca. Não era a primeira vez que escutava esse tipo de coisa. Mas doía, igual. Cada vez doía igual. Eduardo falou firme. Eu confio nela. E o Caio também gosta dela. Ela é gentil, cuidadosa. Ela não quer nada de mim, Viviane. A irmã balançou a cabeça debochada. Ah, claro, porque é super normal uma desconhecida aceitar morar na casa de um homem rico e dizer que não quer nada. Ela não aceitou de cara. Ela hesitou. Ela pensou. Ela duvidou. E ela continua aqui porque quer, não porque tá tentando dar golpe em ninguém. Viviane bufou, pegou a bolsa e se preparou para sair. Tá bom. Só espero que você saiba o que tá fazendo. Porque quando der problema, não diga que eu não avisei. Quando ela passou pela cozinha, olhou diretamente para Lívia com um olhar duro, frio, de quem já decidiu tudo só pelo que viu. Ela saiu sem dizer nada. Eduardo entrou na cozinha e viu Lívia parada, séria. Ele encostou na parede e cruzou os braços. Desculpa. Ela é assim mesmo. Sempre foi. Lívia olhou para ele, segurando o choro. Eu já ouvi coisa pior, Eduardo. Só que dói igual. Sempre. Ele se aproximou, pegou uma cadeira e sentou de frente para ela. Olha, se você quiser ir, eu entendo. Mas eu preferia que ficasse. Aqui ninguém vai te tratar mal. Pelo menos não enquanto eu puder evitar. Ela ficou quieta. Depois só disse tá bom, baixinho. Voltou a lavar os copos. Mas por dentro, já sabia que aquela mulher ia ser um problema. Um problema sério, e estava certa. Depois da visita de Viviane, o clima dentro da casa mudou. Não era algo que dava para ver de cara, mas dava para sentir. Uma tensão no ar, um silêncio diferente, como se alguém tivesse deixado uma pergunta no meio da sala e ninguém tivesse coragem de responder. Lívia continuava fazendo tudo como antes. Ajudava na cozinha, buscava Caio na escola com Eduardo, conversava com os dois durante o jantar. Mas por dentro, ela estava em alerta. Sentia que, a qualquer momento, alguém ia bater na porta e mandar ela embora. Sentia que estava pisando em gelo fino. Eduardo tentava seguir como se nada tivesse acontecido. Mas dava para ver nos olhos dele que a visita da irmã tinha mexido com ele. Ele nunca foi de se abrir muito. Mas naquele dia, depois que Caio foi dormir, ele puxou o assunto com Lívia no corredor. Tava encostado na parede, com uma expressão cansada. Minha irmã sempre foi difícil, desde criança. E desde que a Luana morreu, ela ficou ainda mais protetora, meio controladora demais. Eu sei que o jeito dela assusta, mas eu não concordo com o que ela disse. Só que... Lívia levantou o olhar na hora. Só que o quê? Ele ficou em silêncio, por um tempo. Depois respondeu, sem olhar diretamente para ela. Só que às vezes eu fico pensando, se não tô sendo impulsivo, se não tô fazendo besteira, de deixar você aqui. Não que eu ache que você é ruim, pelo contrário. Mas é muita coisa acontecendo de uma vez. Eu sou pai, tenho uma empresa, tenho uma vida meio bagunçada. E você tem um passado que eu ainda não conheço. Lívia sentiu o coração apertar. Não porque ele estava duvidando dela, mas porque ela sabia que ele estava certo. Eles mal se conheciam, e a vida dela não era limpa, nem bonita, nem fácil de entender. Sentou no sofá, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Você quer saber meu passado? Eu te conto, mas não vai ser bonito. E talvez, depois de ouvir, você mude de ideia sobre mim. Eduardo se sentou do lado dela, sério. Fala o que quiser. Só quero entender. Ela respirou fundo. Eu morava com meus pais num apartamento pequeno. Minha mãe adoeceu, meu pai perdeu o emprego e virou outro homem. Começou a beber. Depois começou a bater. Um dia minha mãe sumiu. Só deixou um bilhete.
Fiquei com ele. Por um tempo. Mas não aguentava mais. Fugi de casa com 15 anos. Morei num abrigo. Depois na rua. Tive que fazer coisas que não queria para comer. Para sobreviver. Perdi a conta de quantas noites dormi com medo de morrer. Aí um dia eu vi seu filho chorando no chão. E não consegui fingir que não era comigo. Era só mais um menino assustado, como eu fui. O silêncio depois disso foi longo. Eduardo não sabia o que dizer. E Lívia também não queria mais falar. Sentia vergonha, mesmo sabendo que não devia. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo. Eu não quero que você vá embora. Só queria entender. E agora entendo. Obrigado por contar. Ela deu um sorriso triste. Só queria que a sua irmã entendesse também. Viviane, enquanto isso, não tinha deixado o assunto de lado. Ligou para Eduardo 2 dias depois. Foi direta. Você precisa tirar essa mulher da sua casa. Eduardo, respondeu seco. Não vou fazer isso. Já te falei. Você tá exagerando. Exagerando? Ela tá morando com você há quanto tempo? E você conhece ela de verdade? Já investigou? Já pesquisou se ela tem ficha? Ou vai esperar ela levar seu dinheiro? Ou fazer mal pro Caio? Eduardo ficou mudo. Aquilo mexeu com ele. A simples ideia de Caio correr algum risco, mesmo que fosse mínima, fazia ele travar. Mas ele também sabia o que viu. Sabia o quanto o filho estava melhor desde que Lívia apareceu. O menino ria mais, dormia melhor, falava mais, estava mais leve. E isso não era algo que qualquer pessoa causava. Era algo de dentro. Viviane não parou por aí. Começou a mandar mensagens, links de notícias sobre golpes, casos de mulheres que enganaram famílias. Mandou até o contato de um detetive particular, insistindo para Eduardo investigar a vida de Lívia. Ele apagava tudo sem responder, mas as palavras ficavam martelando na cabeça. Naquela noite, ele teve insônia. Andou pela casa em silêncio, parou na porta do quarto de Caio, depois foi até a cozinha. Encontrou Lívia lá, tomando um copo d'água. Ela olhou para ele e sorriu de leve. Você também não consegue dormir? Ele fez que sim com a cabeça. Sentou à mesa. Minha irmã continua insistindo. Tá querendo contratar alguém para te seguir. Lívia fechou os olhos por um segundo. Depois deu um passo para trás, como se aquilo fosse a confirmação do que ela já esperava. Eu posso ir embora, Eduardo. De verdade. Já ficou claro que minha presença aqui só tá atrapalhando. Ele levantou o olhar. Tinha cansaço, mas também tinha algo firme ali. Não. Eu só quero tempo para pensar, para entender o que é melhor pro meu filho. E para mim? Ela não respondeu. Só voltou pro quarto e fechou a porta devagar. Do outro lado da cidade, Viviane sorria com o celular na mão. Já tinha um plano, e não ia parar até tirar Lívia da vida do irmão. Na tarde de sexta-feira, Eduardo chegou do trabalho, com uma sacola na mão e um convite na voz. Lívia, hoje vai ter um jantar aqui em casa. Alguns amigos de negócios vão vir. Minha irmã também vai estar. Eu queria que você participasse com a gente. Lívia travou na hora. Jantar com gente rica? Gente de empresa? Ela, com as únicas roupas que tinha, com a pele marcada pelo sol e o olhar que ainda carregava a rua? Sentiu o chão balançar por um segundo. Não sei se é uma boa ideia, Eduardo. Ele largou a sacola na cozinha e se aproximou. É só um jantar. Eu quero que você esteja com a gente. Você faz parte daqui, mesmo que ainda não veja isso. Ela olhou para ele e sentiu vontade de acreditar. Mas o medo falava mais alto. Acabou dizendo um tá bom, meio sem força. Passou a tarde arrumando a casa com ele. Varreu o chão, limpou o balcão, ajeitou a mesa. Eduardo colocou uma toalha branca e pratos mais bonitos, daqueles que ele quase não usava. Caio correu pela casa com uma gravatinha borboleta que ele mesmo prendeu errado e ninguém teve coragem de arrumar. Riam de tudo. Mas o riso de Lívia era tenso. Ela sabia que aquela noite podia virar um desastre. Na hora de se trocar, abriu a sacola de pano que guardava no canto do armário.
Tinha 2 camisetas, uma calça jeans com o joelho gasto e um vestido simples, florido, que tinha ganhado da vizinha uns dias antes. Escolheu o vestido, penteou o cabelo e prendeu com um elástico velho. Passou um pouco de hidratante que tinha achado no banheiro e se olhou no espelho. Não era luxo, não era elegante, mas era o melhor que ela podia ser. Quando desceu, os convidados já começavam a chegar. Carros caros estacionavam na frente da casa. Mulheres com saltos altos e maquiagem impecável entravam com sorrisos falsos e olhos calculistas. Homens de paletó conversavam com copos de vinho na mão. Lívia tentou se misturar, sentou no sofá com Caio e ficou ali, observando. Viviane chegou com um vestido vermelho justo e um olhar afiado. Quando viu Lívia, deu um sorriso de canto, o tipo de sorriso que não diz bem-vindo. Eduardo se aproximou e tentou aliviar o clima, apresentando Lívia como uma amiga da família. Os olhares foram rápidos e cheios de julgamento. Um homem até disfarçou, mas olhou o vestido dela de cima a baixo como se estivesse calculando o preço, ou a falta dele. Na hora do jantar, sentaram todos à mesa. A conversa era cheia de termos que Lívia não entendia. Falavam de ações, contratos, nomes de empresas, viagens internacionais. Ela tentou sorrir, mas se sentia cada vez menor naquela cadeira. Uma mulher loira comentou sobre a última vez que jantou em Paris. Outro homem disse que só bebia vinhos de determinada safra. E alguém perguntou, com ironia: "E você, Lívia, trabalha com o quê?" Ela ficou em silêncio por 2 segundos que pareceram uma eternidade. Depois respondeu com calma: "Atualmente eu tô recomeçando. Não tenho trabalho fixo ainda, mas já trabalhei com limpeza, cozinha, ajudando em creche. Um pouco de tudo." A mulher deu um gole no vinho e sorriu sem sorrir. "Versátil, né?" Eduardo tentou mudar de assunto, mas a noite já tinha desandado. Viviane não perdeu a chance. Lívia tem uma história interessante. Veio de uma realidade bem diferente da nossa, mas o bom é que agora tá tendo a chance de aprender um pouco sobre como funciona a vida real. O comentário veio seco, venenoso. Lívia não respondeu. Só olhou para baixo. O prato na frente já estava frio. A garganta estava apertada. Depois da sobremesa, ela se levantou devagar, pegou seu prato e foi para a cozinha. Ficou lá em pé, lavando louça que nem era dela, tentando segurar as lágrimas. Eduardo entrou minutos depois. "Você tá bem?" Ela não respondeu. Só lavava, concentrada. "Eu sei que minha irmã exagerou. Não é só ela. É tudo. Eu não devia estar aqui, Eduardo. Eu sou uma estranha. Eu não falo como eles, eu não visto como eles. Eu não entendo nada do que falam. E quando eu tento, parece que tô sendo testada." Eduardo segurou no braço dela com delicadeza. "Você não tem que provar nada pra ninguém." Ela se soltou devagar e pegou mais um copo sujo, mas parece que eu preciso o tempo todo. Terminou de lavar, secou as mãos e saiu pela porta dos fundos. Foi pro quartinho, tirou o vestido e sentou na cama, abraçada nas próprias pernas. Lágrimas silenciosas caíam no rosto. Não de raiva, nem de vergonha, mas de cansaço. Cansaço de lutar contra o mundo o tempo inteiro. Na sala, o jantar seguia, risadas altas, conversas vazias. Viviane sorria, satisfeita, como se tivesse vencido alguma coisa. Eduardo mal ouvia o que diziam. A cabeça dele estava no andar de cima, com a mulher que, sem saber, tinha mudado a casa inteira só por existir ali dentro. A manhã seguinte veio nublada, cinza e abafada. O tipo de tempo que parece que carrega um peso no ar, como se a qualquer momento o céu fosse desabar. E desabou. Por volta das 9, a chuva começou a cair grossa, pesada, como se estivesse guardando tudo há dias. Era o tipo de chuva que fazia poça em segundos e batia no telhado com força. Dentro da casa, Caio estava calado, sentado no sofá com um carrinho na mão, empurrando sem vontade. Eduardo passava por ele e tentava puxar conversa, mas o menino só dava respostas curtas. Desde a noite anterior, quando viu Lívia sair da sala e não voltar mais,
Ele ficou assim, quieto. Perguntou de manhã onde ela estava e o pai só disse que ela precisava de um tempo. Mas Caio não entendeu muito bem o que isso queria dizer. Lá, no quartinho, Lívia já tinha arrumado as poucas roupas que tinha. Tinha dobrado tudo e colocado na sacola. Não conseguia mais ficar ali. Depois do jantar, ficou claro que aquele mundo não era o dela. Não porque alguém disse, mas porque o olhar das pessoas dizia o tempo todo, e ela cansou de fingir que aquilo não a machucava. Levantou, pegou a sacola e saiu sem fazer barulho. Passou pela cozinha, deixou a chave em cima da pia e fechou a porta devagar. Tava chovendo, mas ela não se importou. Andou com a cabeça baixa, os pés encharcando na água da calçada. As gotas batiam no rosto e se misturavam com o que escorria dos olhos. Foi andando sem rumo. Pegou 2 latas de alumínio no caminho, por costume. Não sabia para onde ir. Só sabia que precisava sair dali. Passou por uma praça vazia, se sentou debaixo de um ponto de ônibus e ficou ali, com a sacola no colo, o vento frio batendo no rosto e a roupa colada no corpo. O dia parecia escuro mesmo sendo de manhã. Enquanto isso, Eduardo estava parado na varanda, olhando a chuva cair. Tava com o celular na mão, mas não conseguia digitar nada. Queria ligar para Lívia. Queria pedir desculpa. Queria dizer que ela não precisava ter passado por aquilo. Mas não sabia nem por onde começar. Ele tinha deixado que as pessoas tratassem ela como invisível. E isso doía mais do que queria admitir. Foi só quando viu o desenho de Caio jogado no chão que decidiu agir. Era o mesmo desenho da outra semana, com ele, o filho e Lívia segurando balões. Pegou as chaves, chamou a vizinha para ficar com o menino e saiu de carro. Não fazia ideia de onde procurar. Rodou pelas ruas do bairro, passou por padarias, pontos de ônibus, cruzamentos que lembravam os primeiros dias. Parou no semáforo e olhou para um canto da praça. Ali, encolhida num banco, estava ela. Largou o carro ali mesmo, com o pisca ligado. Saiu na chuva sem nem se preocupar com a blusa fina que usava. Quando chegou perto, ela o viu e tentou se levantar, mas ele fez sinal para ela ficar. Lívia! Ela abaixou os olhos. Desculpa. Eu devia ter ido embora antes. Ele sentou do lado dela, mesmo com a chuva caindo forte nos dois. Você não devia ter ido embora. Eu devia ter te protegido. Ela respirou fundo. Eu não faço parte desse mundo, Eduardo. Não importa o quanto você ache que sim. Aqueles olhares, aquelas risadas, eu conheço. Já fui ignorada por muita gente, mas ontem eu fui humilhada. E dentro da sua casa. Ele fechou os olhos por um segundo. Sentia o peito apertar. Eu não tenho desculpa. Só sei que eu devia ter feito mais. E que não faz sentido você não estar lá agora. Eu, você e o Caio, a gente virou alguma coisa. Eu não sei exatamente o que, mas virou. Ela olhou para ele, pela primeira vez desde que ele chegou. O rosto dele estava encharcado, o cabelo grudado na testa. Os olhos falavam tudo o que a boca ainda não conseguia. Você vai acabar se arrependendo, Eduardo. Ele balançou a cabeça devagar. A única coisa que eu me arrependo é de ter deixado você sair. O resto, eu quero resolver com o tempo. Ela ficou em silêncio. Olhou para o lado, para as gotas caindo da marquise, para o chão molhado. Depois voltou o olhar para ele. Se eu voltar, vai ser diferente. Vai. Ela não respondeu, mas se levantou. Ele pegou a sacola da mão dela e os dois caminharam até o carro, ainda em silêncio. Quando entraram, Eduardo ligou o aquecedor e olhou para ela. Quer passar em algum lugar antes? Não. Só quero voltar para casa. Os dois sorriram, quase ao mesmo tempo, sem combinar. Um sorriso cansado, mas cheio de alívio, como se tivessem encontrado o caminho de volta, mesmo depois de quase se perderem. Os dias seguintes foram calmos, mas aquele tipo de calma que anda em silêncio, como se tivesse esperando alguma coisa acontecer. Lívia voltou à rotina dentro da casa, ajudando com tudo,
desde o café da manhã até a hora de colocar Caio para dormir. Eduardo estava mais presente, mais leve, e até Viviane tinha dado uma trégua, sumida por uns dias, talvez planejando alguma coisa ou só esperando o momento certo para voltar a encher. Lívia tentava não pensar muito no que tinha vivido antes de tudo aquilo. Estava focada no agora. Só que o passado tem esse talento maldito de aparecer bem quando a gente começa a respirar fundo. E com ela não foi diferente. Na terça de manhã, ela saiu rapidinho para comprar pão. Tava com o dinheiro que Eduardo tinha deixado na mesinha, coisa simples. Andava pela calçada com o cabelo preso, camiseta larga, chinelo. Parecia só mais uma mulher comum do bairro. Parou na padaria, pediu 6 pães e 1 litro de leite. Quando virou para sair, sentiu o corpo congelar por dentro. Ali, do outro lado da rua, encostado num poste, estava um rosto que ela achou que nunca mais ia ver. Rafael. Alto, moreno, barba por fazer, a mesma jaqueta preta rasgada no ombro. Os olhos dele bateram nos dela e ele sorriu. Aquele sorriso que ela conhecia muito bem. Era o tipo de sorriso que fingia ser simpático, mas escondia a ameaça. Um frio subiu pela espinha dela. O saco de pão quase caiu da mão. Ela virou o rosto e andou rápido. Não correu para não chamar atenção, mas o coração batia tão alto que parecia que todo mundo podia ouvir. Entrou em casa, trancou a porta e foi direto pro quarto. Ficou ali parada, respirando fundo, tentando se convencer de que tinha visto errado, que era só um cara parecido, mas sabia que não era. Mais tarde, enquanto lavava a louça, tentou esconder a tensão. Eduardo notou. Tá tudo bem? Tá. Só tô com dor de cabeça, ele acreditou. Mas Caio, mais observador do que parecia, reparou que ela não sorriu nenhuma vez naquele dia. Na quarta, ela resolveu ir até a esquina comprar absorvente. Não queria pedir aquilo pro Eduardo. Queria manter alguma autonomia. Mas dessa vez, Rafael apareceu de novo. Não disfarçou. Chamou pelo nome dela em voz alta. Lívia! Ela fingiu que não ouviu e apertou o passo. Ele atravessou atrás, sem se importar com quem estava olhando. Lívia, olha pra mim. Só quero conversar. Ela entrou na mercearia e se escondeu entre as prateleiras. Quando saiu, ele não estava mais ali. Mas o coração dela ficou preso no susto o resto do dia. Voltou para casa e se trancou no banheiro. Sentou no chão frio, tremendo, a cabeça cheia de lembranças que ela tinha enterrado. Os dias em que viveu com Rafael na rua. Quando ele dizia que amava, mas batia. Quando prometia mudar, mas só piorava. Quando fazia ela pedir dinheiro nos sinais e depois tomava tudo. Quando dizia que ninguém ia querer ela além dele. Quando ela finalmente fugiu, numa madrugada, com o coração explodindo de medo. Agora ele estava ali, de novo. E isso só podia significar problema. Na quinta, ele foi além. Esperou ela sair da casa e apareceu de repente no meio da calçada. Pegou no braço dela. Não com força, mas com aquele jeito de quem quer mostrar que ainda tem controle. A gente precisa conversar, Lívia. Não fica fugindo de mim. Ela se soltou. Não tenho nada para falar com você. Ele riu. Claro que tem. Tá morando numa casa bonita agora, né? Vi você entrando naquele portão. Filho do patrão? Ou já tá se passando por esposa? Ela não respondeu. O estômago virou. Olha, eu não quero problema. Só vim ver como você tá. E te lembrar que, se quiser voltar, minha porta tá aberta. Sempre foi. Mas se quiser continuar brincando de dona de casa, tudo bem. Só não esquece que o mundo aqui fora ainda lembra de você. Ela saiu andando sem olhar para trás. Chegou em casa com o rosto pálido. Eduardo perguntou o que tinha acontecido, mas ela só disse que estava cansada. No fim da tarde, ficou trancada no quarto. Chorou. Chorou baixinho para ninguém ouvir. O medo antigo voltava com força. Rafael era daquele tipo que não largava fácil. E agora, sabendo onde ela estava, podia fazer qualquer coisa. Na sexta, ele apareceu de novo. Dessa vez, ficou encostado no muro da casa de Eduardo. Lívia viu pela janela. Sentiu a garganta fechar.
Pegou o celular. Pensou em ligar para a polícia. Mas não tinha provas de nada. E Rafael era esperto. Sabia se fazer de bom moço. Podia até virar a história contra ela. De noite, Eduardo percebeu que ela estava diferente. Mais calada, mais trancada, em si mesma. Sentaram na varanda depois de colocar Caio para dormir. Ele trouxe 2 copos de suco e ficou ali, esperando ela falar. Você tá estranha. Desde terça. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. O passado todo dançando na frente dos olhos. Queria fingir que não era nada, mas não dava mais. Tem um cara. Rafael. Ele fazia parte da minha vida quando eu morava na rua. Ele me maltratava, me manipulava. E agora ele apareceu. Tá me seguindo. Ele sabe onde eu moro. Eduardo não respondeu de cara. O copo na mão dele tremeu levemente. Ele encostou em você? Já. Pegou no meu braço. Não com força, mas eu sei o que ele é capaz. Eduardo se levantou na hora. Ele não vai chegar perto de você de novo. Nem do Caio. Eu juro. Lívia tentou conter o choro. Pela primeira vez, ela não estava sozinha nessa. Mas no fundo, sabia que aquilo era só o começo. Viviane nunca soube perder. Quando alguma coisa saía do controle, ela dava um jeito de puxar de volta. Eduardo sempre foi o irmão mais calmo, mais equilibrado, mas também mais cabeça dura. Quando botava uma coisa na cabeça, era difícil tirar. Só que Viviane não era do tipo que desistia fácil. E agora, vendo que ele estava cada vez mais envolvido com aquela mulher, com aquela ex-moradora de rua que ele mal conhecia, ela decidiu, que já tinha aguentado demais. Ligou para um contato antigo, um advogado que já tinha feito uns favores para ela no passado. Pediu para levantar qualquer ficha que existisse no nome de Lívia. Mas não achou nada grave. Nada sujo, além do óbvio. Sem endereço fixo, histórico de acolhimento, registros de entrada em abrigo público. Viviane queria mais. Queria algo que acabasse de vez com aquela história. E foi aí que decidiu jogar sujo. Na sexta à noite, ela ligou para um número que tinha guardado fazia tempo. Rafael atendeu na segunda chamada. A voz dele veio grossa, com aquele tom de quem não confia em ninguém. Quem tá falando? Sou a irmã do Eduardo, o cara com quem você acha que a Lívia tá morando. Do outro lado da linha, o silêncio foi quase uma resposta. Ela continuou. Eu sei que vocês têm um passado, e eu sei que você tá aparecendo por perto. Eu também quero ela longe do meu irmão. Então, pensei que talvez a gente pudesse se ajudar. Rafael riu, debochado. Você quer fazer ela pagar também, né? Viviane respondeu seca. Eu quero ela fora da vida dele. O resto me interessa pouco. Ele ficou alguns segundos calado. Depois falou. O que você tem em mente? Viviane explicou o plano. Simples, sujo e com cara de verdade. No sábado à tarde, Rafael mandou uma mensagem para Lívia, usando um número novo. Disse que tinha entendido tudo, que queria pedir desculpa, que precisava conversar, que só queria 5 minutos para encerrar as coisas de um jeito civilizado, que não ia ameaçar, nem levantar a voz, que ia embora depois disso. Lívia ficou, em dúvida. Tava com medo, claro. Mas uma parte dela queria acabar logo com aquilo. Deixar claro que não ia voltar atrás, que não tinha espaço para ele na vida dela. Pensou bastante. Eduardo estava no trabalho, Caio na casa da vizinha brincando. Ela resolveu ir. Marcou num café de esquina perto da avenida. Chegou 10 minutos antes. Pediu um suco e ficou olhando pro vidro da janela, esperando. Quando Rafael entrou, ela sentiu o estômago virar. Ele parecia o mesmo. A roupa simples, a barba por fazer, o olhar que tentava passar calma, mas escondia controle. Sentou na frente dela e botou as mãos em cima da mesa. Tô aqui só pra falar. Prometi que ia ser tranquilo, lembra? Ela assentiu com a cabeça sem encostar no copo. Ele começou. Eu fui um idiota. Fiz muita merda. Eu sei. Mas você também errou. Lívia. Me largou no meio da noite, sem explicação, sem nada. Ela respondeu firme. Você me machucava. Fisicamente.
emocionalmente. Eu não devia nem estar aqui ouvindo isso. Ele respirou fundo. Tudo bem, mas precisava ouvir. Saber que você tá bem, saber que 2 flashes atravessaram o vidro. Um fotógrafo com câmera grande do outro lado da rua bateu 2 fotos e saiu rápido. Lívia levantou na hora. Que porra é essa? Rafael fingiu surpresa. Não, sei. Juro. Mas ela já tinha entendido. Saiu correndo do café, coração disparado, o barulho da rua, o trânsito, tudo girando ao redor. Voltou para casa tremendo, entrou no quarto e se trancou. Ficou sentada na beira da cama, tentando entender como tinha caído naquilo. À noite, Viviane chegou na casa de Eduardo com um envelope na mão. Ele estava na sala vendo TV com Caio. Ela entrou sem bater, como sempre fazia. Entregou o envelope com uma cara séria. Eduardo, acho que você precisa ver isso. Ele abriu. 2 fotos impressas. Lívia sentada com Rafael, sorrindo. A cabeça levemente, inclinada. A mão dele perto da dela na mesa. O que é isso? Viviane cruzou os braços. Seu problema, irmão. Ela voltou a se encontrar com o ex. O mesmo cara que ela disse que batia nela. Isso te parece normal? Eduardo ficou parado. Olhou as fotos de novo. Um gosto amargo subiu pela garganta. Ela negou que tivesse qualquer contato com esse cara. Você viu o estado dela quando contou a história. E agora isso. Viviane fingiu pesar. Eu só quero te proteger. E proteger o Caio. Na mesma hora, Eduardo subiu. Bateu na porta do quarto. Lívia, preciso falar com você. Ela abriu a porta, o rosto abatido, os olhos cansados. Eduardo entrou com um envelope na mão. Você se encontrou com ele? Ela ficou em silêncio. Queria explicar, mas a voz não saía. Foi uma armadilha. Ele disse que queria pedir desculpa. Eu não sabia que alguém ia tirar foto. Foi só isso. Eduardo balançou a cabeça, frustrado. Você devia ter me contado. Eu tô tentando confiar. Mas assim fica difícil. Ela sentiu o chão sumir dos pés. Não era só a desconfiança. Era o tom. O jeito que ele olhava para ela agora. Como se estivesse vendo uma mentira. Como se todo o esforço dela tivesse sido apagado com 2 fotos malditas. Ela fechou a porta sem dizer nada. Trancou. E deitou na cama, tentando não desmoronar. Na sala, Viviane sorria de canto. Tinha conseguido o que queria. E nem precisou sujar as mãos. Na manhã seguinte, o sol apareceu forte, mas a casa parecia mais escura do que nunca. Tinha um silêncio estranho, como se todo mundo ali estivesse pisando em ovos. Eduardo desceu para tomar café mais cedo que o normal. Nem olhou muito para os lados. Preparou o próprio café em silêncio, sentou na mesa e ficou mexendo no celular. Caio ainda dormia. Lívia continuava trancada no quarto. Ela não dormiu quase nada. Passou a noite acordada, rolando na cama com a cabeça a mil. Pensava no jeito que Eduardo olhou para ela, como se tivesse se arrependido de cada palavra que já disse. Pensava nas fotos, na armadilha, no erro de ter acreditado, mais uma vez, que o passado tinha ficado lá atrás. Quando ouviu os passos na cozinha, sabia que ele já estava acordado. Mas não teve coragem de sair. Ficou ali, sentada na beira da cama, olhando para o chão, segurando a sacola com as roupas dobradas dentro. Depois de um tempo, respirou fundo, se levantou e foi até a cozinha. Entrou devagar, de cabeça baixa. Bom dia, falou quase num sussurro. Eduardo olhou para ela e respondeu com um leve movimento de cabeça. Nem sorriso, nem raiva. Só cansaço. A gente precisa conversar, ela disse, parando do outro lado da mesa. Ele largou o celular e cruzou os braços. Você devia ter contado. Qualquer coisa. Antes de sair para ver aquele cara, eu achei que conseguiria resolver sozinha. Ele
Me mandou uma mensagem dizendo que só queria pedir desculpas. Eu pensei que podia acabar com aquilo de vez. E foi coincidência alguém tirar foto justo nessa hora? Não, ela respondeu. Eu entendi depois. Foi armação. Aquele encontro foi pra... Isso mesmo, me derrubar, te fazer duvidar de mim. Eduardo respirou fundo. Passou a mão no rosto. Lívia, eu tenho um filho. Tenho uma casa. Uma empresa. Eu tô tentando ser um bom pai. Manter as coisas no lugar. E aí você entra na minha vida. Do nada. Com toda essa história. Com esse passado que volta o tempo todo. É demais pra mim. Eu não sei mais o que pensar. Ela sentiu o corpo gelar. As palavras dele foram diretas. Sem raiva. Mas cheias de distância. O coração dela doeu de um jeito que doía lá no fundo. Como se fosse o mesmo corte de quando foi abandonada pela mãe, traída pelo pai, explorada por Rafael. Você quer que eu vá embora, não é? Ele não respondeu de cara. Mas o silêncio disse tudo. Lívia assentiu com a cabeça. Engoliu seco. Tá bom. Virou as costas, voltou pro quarto. Começou a guardar as coisas sem pressa. Cada peça de roupa, cada lembrança, cada pedaço de afeto que ela tinha deixado ali foi entrando na sacola como se tivesse peso. Quando terminou, ficou um tempo parada olhando o espelho. Viu o próprio rosto. O mesmo rosto de antes, mas mais cansado, mais abatido. Mas ainda de pé. Caio apareceu na porta. Tava com o pijama, cabelo bagunçado e os olhos ainda meio fechados. Você vai sair de novo? Ela sorriu fraco. Vou sim, Caio. Por quê? Porque seu pai acha que é melhor assim. Ele franziu a testa. Mas eu não quero que você vá. Ela se agachou e abraçou o menino com força. O cheiro do cabelo dele, o jeito como ele apertava os braços, ao redor dela, tudo aquilo fazia o peito doer mais. Eu também não quero, mas às vezes a gente tem que ir mesmo querendo ficar. Caio puxou a sacola dela com força. Não vai! Fica aqui! A gente pode brincar agora. Eu posso te mostrar meu desenho novo. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Guarda ele pra mim, tá? Um dia eu volto pra ver. Ele não entendeu direito. Ficou só parado ali, segurando o zíper da sacola, sem saber se largava ou se implorava mais. Eduardo apareceu atrás. Viu a cena. Viu o filho tentando segurar a mulher que, mesmo em silêncio, tinha preenchido a casa. Eu levo você até o portão, ele disse. Não precisa, Lívia respondeu. Eu sei o caminho. Saiu com a sacola no ombro e o passo, firme. O coração em pedaços, mas o rosto erguido. Passou pela sala, pela varanda e abriu o portão devagar. O sol batia forte, mas o peito dela só sentia frio. Na rua, andou devagar. Um passo de cada vez, sem saber para onde ir. Não tinha mais lar, nem planos. Só a certeza de que tinha tentado. Tinha amado. Tinha cuidado. E mesmo assim, foi jogada para fora. Dentro da casa, Eduardo ficou parado na porta, olhando ela se afastar. Sentia um peso que nem sabia explicar. Sabia que talvez estivesse fazendo a coisa certa, protegendo o filho, tentando manter o controle da vida, mas sabia também que estava perdendo algo que talvez nunca mais encontrasse. Viviane mandou uma mensagem no fim do dia, só um emoji com polegar para cima, e uma frase: fez o que tinha que ser feito. Eduardo leu e apagou na hora, mas a frase ficou, martelando, como se cada palavra dissesse: perdeu, irmão. E nem percebeu. Lívia não sabia onde ir, só andava. O sol estava rachando o chão, o corpo pesava e os pensamentos não davam trégua. A sacola no ombro começou a incomodar logo nas primeiras quadras, mas ela não parou. Passou por uma praça que já conhecia de outros tempos. Viu uma senhora dando pão pros pombos e se sentou num banco, debaixo de uma árvore. Encostou a cabeça no encosto e ficou ali, respirando devagar, como quem tenta costurar os pedaços de dentro. A cidade seguia normal, como se nada tivesse acontecido. Carros, buzinas,
Gente apressada. Ninguém sabia que o coração dela tinha acabado de desabar mais uma vez. Depois de um tempo, levantou e começou a procurar um lugar para ficar. A parte do centro mais afastada, perto da rodoviária, tinha uns pontos com sombra e pouca gente. À noite, chegando lá, viu um pessoal conhecido, alguns rostos que lembrava de antes. Gente que ainda vivia nas calçadas, enrolada em cobertores finos, com sacolas cheias de coisas penduradas nos carrinhos de supermercado. Um deles era o Fabinho, um cara que ela já tinha dividido pão uma vez. Ele a reconheceu de longe. Lívia, sumida, hein? Achei que tinha conseguido sair dessa vida. Ela deu um sorriso fraco. Saí um tempo. Mas parece que essa vida aqui não quer largar de mim. Fabinho riu, meio triste. Aqui a gente sai só com um milagre. Mas pode encostar com a gente. Ali tem lugar. Ela agradeceu e foi até onde ele indicou. Um espaço entre um muro e um ponto de ônibus abandonado, com papelão esticado no chão e um saco servindo de travesseiro. Sentou ali, encostada no muro, puxou a sacola para perto e ficou olhando o movimento. Tava de volta. Era como se nunca tivesse saído. Os dias seguintes foram duros. Sol quente de dia, frio cortante à noite. Dormia com a cabeça encostada na sacola, acordando várias vezes com medo, com barulho de carro ou grito distante. Comia o que ganhava na rua. Às vezes pão dormido, às vezes um copo de café oferecido por alguém com pressa. Às vezes nada. O corpo acostumado já nem reclamava tanto. Mas o peito estava sempre pesado. Na manhã de quarta, sentada, na calçada com um copo de plástico na mão, ouviu uma voz conhecida. Lívia? Olhou para cima e quase não acreditou. Era a Jéssica. Uma amiga de abrigo, de muito tempo atrás. Tava diferente. Roupa limpa, cabelo preso num coque bem feito, crachá pendurado no pescoço. Jéssica? As duas se abraçaram forte. Jéssica se abaixou na calçada sem se importar com a roupa. Meu Deus, eu te procurei tanto. Soube que você tinha saído do abrigo, depois ninguém mais sabia onde você tava. E agora, tô aqui, de volta. Mas o que aconteceu? Você tava com um cara rico, não tava? Uma casa, uma criança? Lívia respirou fundo sem saber por onde começar. Era verdade. Eu tava, mas acabou. Me tiraram de lá. Mentiras, armação, gente querendo me ver longe. E eu só fui. Jéssica segurou na mão dela com força. Vem comigo. Agora eu trabalho, num centro de acolhimento. Não é grande coisa, mas é seguro. Você pode tomar banho, comer direito, dormir tranquila. Lívia hesitou. Tinha medo de se apegar de novo. Mas a verdade era que estava cansada. Muito. Topo. As duas caminharam juntas. Até o centro. Um prédio simples, pintado de amarelo claro, com uma recepção pequena e cheirosa. Tinha gente sentada esperando, outros conversando num canto. Jéssica apresentou ela para a coordenadora, uma mulher baixinha chamada Rosana, que já a recebeu com um sorriso largo e uma toalha limpa. Vai lá, minha filha. A gente resolve o resto depois. Lívia tomou um banho demorado. A água quente caía no corpo como se estivesse lavando não só a sujeira da rua, mas também a dor dos últimos dias. Colocou roupas limpas que estavam no armário do centro e comeu. Arroz, feijão e frango com gosto de saudade. Nos dias seguintes, ficou ali. Ajudava a arrumar as coisas, conversava com as outras mulheres, ouvia histórias parecidas com a dela. Algumas mais tristes, outras mais pesadas, mas todas com o mesmo fundo. Abandono, luta, tentativa de recomeçar. Jéssica ficava com ela o tempo todo. Era como uma irmã que o tempo tinha devolvido. Só que Lívia não conseguia parar de pensar no que aconteceu. Rafael, Viviane, as fotos, tudo aquilo ainda pesava como uma pedra. Não conseguia seguir sem entender como alguém podia ser tão cruel. E foi aí que decidiu. Jéssica, você ainda tem aquele contato da assistente social que ajuda mulheres com denúncia? Tenho sim. Por quê? Porque eu quero provar que não menti. Quero mostrar que armaram pra mim.
Jéssica arregalou os olhos. Você tem alguma coisa? Ainda não. Mas eu sei onde achar. E sei com quem contar. Só preciso de ajuda para gravar. Jéssica não pensou 2 vezes. Então vamos fazer isso. Mas com cuidado. Naquela noite, Lívia dormiu diferente. Pela primeira vez desde que voltou para a rua, ela tinha um plano. Tinha um motivo para lutar. E não era mais para voltar para casa de ninguém. Era para se defender, para se libertar. Naquela manhã, Lívia acordou com um foco que fazia tempo que não sentia. Levantou, amarrou o cabelo, vestiu a camiseta larga que o centro de acolhimento tinha dado, colocou a calça jeans e saiu com Jéssica logo cedo. Não tinha medo, tinha vontade, e isso já era mais do que ela tinha sentido nas últimas semanas. O plano era direto: atrair Rafael para uma conversa, deixar ele falar e conseguir uma gravação. Não ia ser fácil, mas Lívia conhecia o ego dele. Bastava tocar na parte certa que ele se soltava, principalmente se achasse que tinha vencido. O tipo de homem que gosta de contar vantagens, se gabar. Era nisso que ela apostava. Jéssica conseguiu um celular com gravação boa, emprestado com uma colega que trabalhava com denúncias. Deram um jeito de esconder bem o aparelho na bolsa de Lívia, com o microfone voltado para cima. Ela estava tremendo por dentro, mas por fora segurava firme. Sabia que se desse certo, teria a chance de provar tudo. Se desse errado... Bom, não pensava nisso ainda. Mandou uma mensagem para Rafael de um número novo, dizendo que queria conversar, que precisava acertar umas coisas e entender por que ele tinha feito aquilo. Ele respondeu rápido com um "já estava na hora" e mandou a localização de um bar de esquina, daqueles velhos, com mesa de plástico na calçada e televisão pendurada no alto. Lívia foi até lá com passos calculados. Chegou 10 minutos antes, sentou numa mesa no canto e pediu uma água. O coração batia no peito como se quisesse fugir. Jéssica ficou do outro lado da rua, de moletom e boné, fingindo que estava esperando alguém no ponto. Com o celular na mão, pronta para filmar de longe se fosse preciso. Rafael chegou sorrindo, aquele mesmo sorriso cínico. Sentou do outro lado da mesa, esticando as pernas como se já estivesse confortável demais. Fico feliz que tenha chamado. Sabia que não ia demorar para voltar atrás. Lívia forçou um sorriso neutro. Não voltei atrás. Só queria entender. Você conseguiu o que queria. Me tirou da casa, me fez parecer mentirosa. Mas por quê? Por vingança? Ele riu. Vingança? Que palavra feia. Eu só quis mostrar quem ainda tem o controle. Você fugiu de mim como se eu fosse nada. E de repente tá morando com o ricaço? Por favor, né, Lívia? Ela manteve a voz firme. Eu não estava atrás de nada. Nunca pedi nada pra ele. Só queria um lugar pra respirar. Mas você não aguentou me ver bem. Ele se inclinou pra frente, os olhos quase brilhando. Você acha que foi fácil pra mim ver você se fazendo de santa? Morando com o empresário, toda boazinha, ajudando a criança como se fosse mãe. Eu só quis te mostrar que não é assim. Que o passado não vai embora só porque você muda de roupa. Lívia segurava a bolsa com força. Sentia o celular vibrar levemente. Jéssica estava gravando lá de fora também. Tudo estava sendo registrado. Você armou tudo com alguém, né? Eu vi que aquilo foi armado. A câmera, as fotos. Quem foi que te ajudou? Rafael deu um sorrisinho torto. Você acha que eu fiz isso sozinho? Não sou tão esperto assim. Sua queridinha cunhada fez o serviço pesado. Viviane, lembra? Aquela metida. Ela veio até mim, fez proposta, disse que queria você fora do caminho. Eu só fiz o que ela pediu. Lívia travou o maxilar. O peito ardia de raiva. E o que ela te deu em troca? Dinheiro. E a promessa de sumir com você de vez da vida do irmão dela. Ela odiava te ver ali, no sofá, perto do moleque. Aquilo estava acabando com ela. Tava doida pra te ver no lixo de novo. Ele falou com naturalidade, como se fosse uma conversa qualquer. Mas pra Lívia, cada palavra era como uma facada nas costas. Ainda assim não interrompeu. Deixou ele continuar. Foi só um teatrinho. Bastava uma foto, uma pose, você no lugar certo com a pessoa errada.
E pronto, o bobão acreditou. Te botou pra fora rapidinho, né? Ela não respondeu. Só olhou firme. Ele percebeu o silêncio. Por que esse olhar? Porque agora você acabou de confessar tudo, Rafael. Ele franziu a testa. Como assim? Lívia tirou o celular da bolsa, mostrou a tela ligada na gravação. Depois apontou para a rua, onde Jéssica acenava com o outro aparelho na mão, ainda gravando. Você caiu direitinho. Rafael ficou vermelho na hora. Levantou da cadeira, deu um passo como se fosse arrancar o celular da mão dela, mas recuou. Olhou para os lados e baixou a voz. Você não vai ter coragem de usar isso. Vou sim. Isso vai direto pro Eduardo. E se precisar, vai pra polícia também. Rafael virou as costas e saiu andando, sem dizer mais nada. O passo apressado, o nervosismo estampado no rosto. Lívia ficou parada ali, com a mão tremendo, mas com o coração finalmente respirando fundo. Jéssica veio correndo até ela. Deu certo. Tá tudo aqui. A gente conseguiu. Lívia abraçou a amiga forte com os olhos cheios. Agora eu tenho a verdade. Agora ninguém mais vai me calar. Eduardo estava na sala da empresa, de cabeça baixa, folheando uns relatórios sem nem prestar atenção no que lia. A semana tinha sido arrastada. O clima em casa ainda mais. Caio andava calado, sem energia para brincar, perguntando da Lívia quase todo dia. Ele respondia que não sabia onde ela estava, mas por dentro, a vontade era correr pelas ruas até achar. Só que o orgulho prendia. E o medo de ter sido enganado de novo, mais ainda. Foi nesse ritmo que ele recebeu a ligação. Eduardo, aqui é a Jéssica, amiga da Lívia. Ele levantou o corpo na hora, surpreso com o nome. Oi, tá tudo bem? Tá sim. Ou melhor, agora tá. A gente tem uma coisa pra te mostrar. Uma coisa que você precisa ver. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, confuso. Do que você tá falando? Sobre a armação, sobre o Rafael e sobre sua irmã. Meia hora depois, ele estava sentado numa cafeteria perto do centro. Jéssica chegou com o celular na mão e o olhar firme. Mostrou a gravação inteira, sem cortar nada. Eduardo ouviu tudo, quieto. Viu Rafael confessar a armação, ouviu o nome de Viviane sendo citado sem pudor. O sangue dele gelou. A raiva misturada, com um tipo de vergonha que ele nunca tinha sentido antes. Quando o vídeo acabou, ele fechou os olhos por um instante. Ela armou tudo isso? Jéssica só confirmou com a cabeça. E mesmo depois de tudo que a Lívia passou, ela ainda estava disposta a deixar pra lá. Mas eu insisti. Porque a verdade tem que ser dita. Eduardo passou a mão na testa. Se levantou de repente. Onde ela tá? No centro de acolhimento da Rua 9, com a gente. Quer que eu leve você lá? Não. Eu preciso resolver uma coisa antes. Saiu da cafeteria com o passo firme. Entrou no carro e foi direto para a empresa. Subiu os andares como se tivesse fogo nos pés. Bateu na porta da sala da irmã, sem nem esperar resposta. Abriu e entrou. Viviane estava lá, sentada, revisando um contrato. Levantou os olhos com um sorriso educado. Que bom que veio. Tava querendo falar sobre. Você armou para Lívia, junto com o Rafael. O sorriso apagou na hora. Ela tentou manter a postura, mas os olhos entregaram o susto. Do que você tá falando? Ele jogou o celular em cima da mesa com a gravação já rolando. A voz de Rafael saiu alta no escritório, contando tudo. A proposta, o dinheiro, a foto montada e o nome dela, dito várias vezes. Viviane ficou pálida. Tentou desligar, mas ele impediu com a mão. Ouve até o fim. É o mínimo. Quando o áudio acabou, o silêncio ficou pesado. Por que você fez isso? Por que, Viviane? Ela se levantou, defensiva. Eu fiz o que achei que era certo. Aquela mulher não tem nada a ver com a nossa família. Você estava se deixando levar, perdendo o foco, se iludindo com uma desconhecida. Eu só queria te proteger. Não, você queria controlar, como sempre faz. Mas agora passou do limite.
Você destruiu a confiança que eu tinha em você. Ela tentou argumentar, mas ele foi direto. A partir de hoje, você tá fora da gestão da empresa. Pode continuar como sócia, não posso mudar isso sozinho. Mas não pisa mais nesse andar. E nem na minha casa. Eduardo. Chega, Viviane. Vai embora. Ela saiu sem dizer mais nada, com os olhos cheios de raiva e o rosto vermelho de vergonha. Eduardo respirou fundo. Pegou o celular e ligou para o centro de acolhimento. Uma funcionária atendeu e chamou Lívia. A voz dela veio do outro lado da linha, baixa e desconfiada. Alô? Sou eu, Eduardo. Silêncio por 2 segundos. Por que você tá ligando? Porque eu ouvi tudo. A gravação, a armação. Eu fui um idiota. Ela não respondeu. Ele continuou. Eu tô indo aí. Mas dessa vez, não é pra te convencer a voltar. É pra te pedir perdão. E dizer que se você quiser continuar sua vida longe, eu entendo. Mas eu precisava te olhar nos olhos e dizer que errei feio. E que você não merece ter sido tratada assim. Dessa vez, o silêncio dela foi mais demorado. Tô aqui. Se quiser vir. Meia hora depois, ele apareceu na porta do centro. Tava com a camisa amassada, o rosto cansado e o coração na mão. Lívia desceu devagar, com a mesma roupa simples, o cabelo preso, mas o olhar diferente, mais firme, mais ela. Os dois se olharam por longos segundos, sem pressa, sem pressão. Desculpa, Lívia, eu deixei o medo falar mais alto e escutei quem não devia. Ela olhou para ele séria. Eu não quero pena, Eduardo, nem promessa. Eu sei, e não vou te oferecer nada disso. Só queria dizer que, se um dia você quiser voltar, a casa tá de pé. E o Caio sente sua falta todos os dias. Ela olhou pro chão, depois pros olhos dele. Me dá tempo. Te dou o tempo que quiser. Fazia 1 semana desde que Eduardo tinha aparecido no centro de acolhimento. Desde então, não forçou nada. Não ligou de novo. Não apareceu sem avisar. Deu o espaço que Lívia pediu. E isso, para ela, significou muito mais do que qualquer pedido de desculpas. Era a primeira vez que alguém respeitava o tempo dela. Sem pressão, sem cobrança. Só esperando. Lívia continuou no centro por mais uns dias. Ajudava a organizar as doações, limpava os quartos, conversava com outras mulheres que chegavam destruídas por dentro, do mesmo jeito que ela tinha chegado. Aos poucos, foi se sentindo diferente. Não era mais só alguém sendo acolhida. Agora, ela também estava acolhendo. Do jeito dela. Com um café quente, um olhar sincero, fica tranquila, dito na hora certa. E foi aí que Rosana, a coordenadora, puxou ela para conversar. Você já pensou em trabalhar aqui? Lívia arregalou os olhos. Trabalhar aqui? Tipo, com vocês? Isso mesmo. Você tem um jeito que ajuda mais do que qualquer currículo. As meninas gostam de você. E você entende a dor delas, porque já sentiu igual. Lívia ficou um tempo, em silêncio. Não sabia se ria, se chorava, se agradecia. Eu topo. Mas eu quero fazer direito. Estudar, me preparar. A gente te ajuda com isso. Tem curso gratuito de atendimento social começando o mês que vem. E eu posso te indicar. Foi a primeira vez em muito tempo que Lívia se sentiu útil, necessária. Como se tivesse finalmente construindo algo com as próprias mãos. Na semana seguinte, recebeu uma visita no portão do centro. Era Caio. Chegou com uma mochila nas costas, os olhos brilhando e um desenho enrolado na mão. Eduardo veio junto, mas ficou do lado, deixando o filho ir na frente. Eu fiz esse desenho pra... Você, moça, é a gente. Eu, você e o papai. E um cachorro que eu quero ter. Lívia se agachou, pegou o papel com cuidado e sorriu. No desenho, os 3 estavam sorrindo, e o cachorro tinha uma língua enorme e orelha caída. Ele já tem nome? Ela perguntou. Tem. Bolacha. Ela riu. Bolacha? É, porque é bom, quentinho e todo mundo gosta. Ela apertou o desenho no peito
e puxou Caio para um abraço demorado. Eduardo se aproximou. Eu não quis vir direto, só vim porque o Caio pediu muito. Ele sente sua falta, e eu também. Mas a gente entende se ainda não for hora. Ela olhou para os dois, emocionada, e respirou fundo. Eu quero ir com calma, mas quero voltar. Aos poucos. Quero ir me sentindo parte, sabe? Não quero mais ser uma visita, nem um fardo. Você nunca foi um fardo. Só não deixaram você acreditar nisso. Nos dias que vieram depois, Lívia começou a visitar a casa de vez em quando. No começo, só aos fins de semana. Chegava no sábado, ajudava a fazer o almoço, brincava com Caio, assistia filme com os dois, depois dormia no quartinho que ainda era dela e voltava para o centro no domingo à tarde. Aos poucos foi ficando mais tempo. Às vezes dormia lá 2 noites, depois 3. Caio nem disfarçava a felicidade. Contava os dias para ela chegar. Deitava no colo dela para ouvir história. Pedia para ela ajudar na lição de casa. Até dizia para a professora na escola que tinha uma quase mãe nova. Lívia ouvia aquilo com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Era carinho demais, responsabilidade demais. Mas ela queria aquilo. Eduardo não pressionava. Continuava respeitando cada passo. Quando ela dizia, hoje quero ficar sozinha no quarto, ele entendia. Quando ela dizia, preciso voltar para o centro uns dias, ele dava um beijo na testa e dizia, se cuida. E esse cuidado silencioso foi criando um novo tipo de laço entre eles. Mais firme, mais de verdade. Um dia, enquanto estavam sentados na varanda tomando café, Eduardo quebrou o silêncio. A gente podia arrumar o quartinho com sua cara, trocar a cor da parede, colocar uma estante para os seus livros, quem sabe um espelho maior. Lívia olhou para ele surpresa. Você acha que eu vou ficar para sempre? Eu não sei do amanhã, mas eu sei que quero você hoje e quero que esse lugar pareça seu. Mesmo que um dia você decida ir embora. Ela olhou para frente, pensativa. Pode ser azul claro? Sempre quis ter um quarto azul claro. Azul claro vai ficar ótimo. Eles sorriram. E naquele momento, sem promessas, sem pedido de namoro, sem juras eternas, eles selaram algo que valia muito mais. Um acordo de verdade, de respeito, de companheirismo. No mês seguinte, Lívia começou o curso de atendimento social. Saía cedo com uma mochila nas costas, cheia de cadernos, caneta e um brilho nos olhos que fazia tempo que não aparecia. Voltava no fim da tarde, contava pro Caio tudo que aprendeu, mostrava os exercícios para Eduardo. Tava estudando com gosto, com vontade de mudar vidas. Começando pela dela. Rosana a chamou de canto num dia desses. Você tá indo longe, Lívia. Muito longe. Ela respondeu sorrindo. E olha que eu achei que já tinha chegado no fim. O tempo passou mais rápido do que ela esperava. Quando Lívia percebeu, já fazia quase 2 meses que estava morando de novo com Eduardo e Caio. Só que agora de um jeito diferente. Não era como hóspede, nem como alguém que estava ali por pena ou por causa de uma dívida. Ela estava ali porque escolheu estar. E o melhor de tudo, porque tinha sido acolhida de verdade, com espaço, respeito e carinho. O quartinho dela já nem parecia mais o mesmo. Pintaram a parede de azul claro num fim de semana qualquer, enquanto Caio se lambuzava todo com o pincel. Colocaram uma cortina nova, uma mesinha de estudos e até umas fotos nas paredes. Uma delas era de um dia de sol no parque, os 3 rindo e Caio com algodão doce até na testa. Lívia agora tinha uma rotina. Acordava cedo, preparava o café junto com Eduardo, ajudava o menino a se arrumar para a escola, depois pegava o ônibus para o curso. À tarde, voltava e, às vezes, ainda dava uma passada no centro de acolhimento, agora como estagiária. Lá, ela ajudava em tudo que podia. Escutava, acolhia, aconselhava e também aprendia todos os dias. Começou a ser chamada pelas outras mulheres de Lívia do sorriso calmo. E isso enchia o coração dela de orgulho. Uma tarde, depois do curso, Jéssica a chamou para conversar sentada no meio-fio, na sombra de uma árvore. Você lembra daquela menina que chegou aqui na semana passada e a Thalita? Lembro sim.
Tava tremendo de medo, nem queria entrar. Ela disse que só ficou porque você olhou pra ela e disse: "Fica mais 5 minutos e depois você decide." Lívia sorriu. Às vezes 5 minutos mudam tudo, né? E você mudou tudo aqui. Lívia. De verdade, ela não respondeu. Só olhou pro céu e respirou fundo. Era bom ouvir aquilo. Mas ainda parecia estranho. Como se tivesse medo de se acostumar demais com as coisas boas. Como se lá no fundo, uma parte dela ainda achasse que podia perder tudo de novo. Mas Eduardo estava sempre ali, com aquele jeito calmo de segurar a mão dela nos momentos certos, de lembrar que ela podia sim construir uma vida diferente. E Caio. Bom, Caio já nem chamava de moça. Agora era Li, ou minha quase mãe, como ele mesmo inventou. Um sábado de tarde, eles fizeram um piquenique num parque perto do centro. Eduardo levou os sanduíches, Lívia preparou os sucos, e Caio ficou responsável por levar o cachorro de pelúcia chamado Bolacha, que já fazia parte da família como se fosse real. Sentaram na grama, comeram e riram de histórias bobas. No meio do dia, Eduardo olhou para Lívia e disse: "Você percebe o quanto tá diferente?" Ela fingiu que não entendeu. "Como assim?" "Você, o jeito que anda, o jeito que fala, a confiança no olhar. Você não é mais a mulher que eu conheci na calçada." Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois respondeu, olhando direto para ele: "Eu sempre fui essa mulher. Só estava escondida debaixo da sujeira, do medo, da dor. Agora eu tô aparecendo." Ele sorriu e ela também. Era isso. Ela não tinha mudado de essência. Só tava, enfim, se permitindo ser quem sempre foi, sem vergonha, sem culpa. Na mesma semana, recebeu uma proposta de emprego no próprio centro de acolhimento. Rosana chamou ela para assumir um cargo fixo na equipe. Não era muita grana, mas era salário, carteira assinada e dignidade. "Quero você com a gente, Lívia. De verdade. Você é mais do que necessária aqui." Ela aceitou sem pensar 2 vezes. Ligou para Eduardo na saída, emocionada. "Conseguimos, Edu. A gente sempre soube que você ia chegar lá." O primeiro salário ela usou para comprar um armário simples pro quarto. E uma mochila nova pro Caio. Quando entregou para ele, o menino ficou sem reação. "É para mim? É. Agora você tem onde guardar seus desenhos. E seus sonhos. E o Bolacha?" "O Bolacha também tem espaço." Eles riram juntos. E naquela noite, sentados no sofá vendo o desenho, Lívia encostou a cabeça no ombro de Eduardo e falou baixo, quase num sussurro: "Obrigada por não ter desistido de mim. Eu que agradeço por ter voltado." Mais tarde, já deitada com a janela aberta e o vento batendo leve na cortina, ela pensou em tudo o que viveu. Nos dias frios da rua, nas noites com fome, nos olhares de desprezo, nas promessas quebradas. Pensou também nos pequenos milagres, no cadarço que ela amarrou, no menino que ela acalmou, no homem que a enxergou de verdade, e em tudo que veio depois. Não era mais sobre sobrevivência. Agora era sobre viver. E ela estava fazendo isso com força, com verdade, com coragem, e dessa vez, sem medo de perder tudo de novo. Naquela manhã, Lívia estava mais enjoada do que o normal. Não era nada de exagerado, mas um mal-estar esquisito que vinha e voltava desde a semana passada. No começo achou que era algo que comeu. Depois pensou que era só estresse do trabalho, da correria do dia a dia. Mas naquela terça, depois de subir a escada do centro e quase desmaiar no corredor, resolveu parar de empurrar com a barriga. Jéssica a viu pálida sentada na recepção, abanando o rosto com um papel qualquer. "Você tá branca, Lívia." "Que... foi?" "Tô com uma tontura boba. Deve ser pressão." "Já tem uns dias, né? Desde a semana passada você tá assim." "É... mas vai passar." "Você já pensou que pode ser gravidez?" Lívia congelou por 2 segundos. O silêncio dela foi resposta suficiente. "Vamos ali no postinho. É perto. A gente faz um teste e tira essa dúvida." Lívia tentou protestar, mas não teve força. 10 minutos depois,
já estava sentada no posto de saúde, com uma ficha na mão e o coração acelerado. Não era medo. Era uma mistura de tudo. Ansiedade, surpresa, dúvida e aquele frio no estômago que ela conhecia bem. O mesmo que sentiu quando percebeu que estava se apaixonando por Eduardo. A enfermeira chamou, colheu o sangue e disse que o resultado saía em meia hora. Parecia uma eternidade. Lívia saiu da sala, sentou do lado de fora com Jéssica e ficou ali, mexendo no zíper da bolsa, sem parar. E se for? Se for, é uma nova etapa, não um fim. Eu nem sei se tô pronta. Nem sei se... sei ser mãe. Lívia, você já cuida do Caio como se fosse. Se tiver vindo um novo, é porque o mundo já sabe que você dá conta. Meia hora depois, a mesma enfermeira voltou com um envelope na mão e um sorriso discreto. Parabéns. Tá grávida de umas 5 semanas. Lívia não respondeu. Só segurou o papel com as mãos trêmulas e respirou fundo. Tava grávida. Uma nova vida dentro dela. Uma chance de recomeçar dentro do próprio corpo. Saiu do posto com o mundo girando devagar. Sentia que estava flutuando. Chorou no caminho. De emoção, de medo, de tudo junto. Jéssica perguntou: vai contar pra ele hoje? Lívia balançou a cabeça. Vou, mas não sei como. Mais tarde, voltou pra casa com a sacolinha do posto escondida dentro da bolsa. Caio estava brincando no quintal com uma bola velha e bolacha de pelúcia de juiz da partida. Eduardo apareceu na cozinha com uma panela na mão, fazendo arroz. Oi, amor. Chegou cedo hoje? É. Tive um compromisso. Ele percebeu o tom diferente. Parou o que estava fazendo. Tá tudo bem? Ela andou até ele, colocou a sacola sobre a mesa, puxou o envelope de dentro e entregou. Eu fui no posto de saúde hoje. Eduardo pegou o papel, leu e ficou mudo. O silêncio durou alguns segundos, mas parecia que o tempo tinha parado. Você tá... Ela confirmou com a cabeça, os olhos brilhando. Ele olhou de novo pro papel, depois para ela, e sorriu devagar. Um sorriso que crescia no rosto como um nascer do sol. A gente vai ter um bebê? Vai. Se você quiser, claro. Ele deu um passo, depois outro, e puxou ela para um abraço apertado. Os dois ficaram ali, colados, sentindo o coração um do outro batendo rápido. Claro que eu quero. Quero tudo com você, Lívia. Sempre quis. Caio apareceu na porta, curioso. Que foi? O que aconteceu? Lívia se agachou e chamou ele com a mão. Vem cá, campeão, a gente tem uma novidade. Qual? Você vai ganhar um irmão. Ou uma irmã. Ele ficou parado por 2 segundos, tentando entender. Depois sorriu e gritou. Sério? Ela confirmou, e ele correu para abraçar os dois. Mas... a gente vai ter que comprar outro bolacha, né? Esse já é meu. Eles riram juntos. Naquela noite, depois que Caio dormiu, os dois ficaram sentados na varanda, como faziam sempre. Lívia com a cabeça encostada no ombro de Eduardo, os pés descalços, o vento batendo leve. Eu tenho medo. Edu, eu também. Mas agora, a gente tem medo junto. Ela fechou os olhos, sentindo o corpo leve. Depois de tudo que viveu, de todas as dores, humilhações, perdas, estava ali, com um filho crescendo dentro dela, com uma casa, com alguém que escolheu ficar, com um menino que já a chamava de mãe, mesmo sem saber o que isso significava por completo. E como se o destino quisesse entregar mais uma surpresa, o telefone dela vibrou na manhã seguinte. Um número estranho. Alô? Alô? É a Lívia? Sim, quem fala? Aqui é Teresa. Trabalho no posto de saúde onde você fez a ficha anos atrás, quando era criança. A gente teve um cruzamento de dados aqui com um novo sistema e... encontramos um registro ligado ao seu nome. Acho que você tem uma parente viva que deu entrada recentemente num hospital público, com um nome semelhante ao da sua mãe. O mundo girou, de novo. Lívia gelou. Minha mãe? A gente não pode afirmar com certeza ainda, mas, se quiser vir aqui amanhã,
A gente mostra o que encontramos. Ela desligou tremendo. Eduardo viu o rosto dela pálido na sala. O que foi? Ela demorou para responder. Depois falou com a voz embargada. Pode ser que minha mãe esteja viva.